A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos estudar um trecho do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo se reúne com a liderança da igreja de Éfeso e ali, naquela reunião, Paulo conversa com eles, explica bastante coisa, sobre o evangelho, sobre a dedicação dele ao evangelho, passa algumas instruções atuais e também futuras, para que eles possam se preparar. Então Paulo passa alguns alertas ali, e no final ele chora com aqueles irmãos, tem um momento muito bonito ali entre eles. Então assim, esse trecho do livro de Atos dos Apóstolos é um trecho muito importante porque assim, Paulo está falando diretamente para pessoas crentes. Se a gente lê Atos dos Apóstolos com cuidado, a gente vai perceber que quase sempre Paulo está pregando para um grupo de pessoas que não são crentes, são judeus, é um grupo meio que misto ali. A gente não vê Paulo na igreja, pregando para a igreja, ensinando para a igreja. Na maioria das vezes, Paulo está pregando ali nas ruas, debatendo com os filósofos, nas sinagogas. Então, os discursos registrados em Atos dos Apóstolos, na maioria das vezes é assim. Não é que Paulo não pregava na igreja, não estou falando isso. Estou falando de que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele priorizou esses discursos que Paulo fazia para um público maior, principalmente pregação do evangelho para quem não era crente ainda. Então, Lucas prioriza isso no seu livro. E nesse momento aqui, Lucas coloca um discurso de Paulo diretamente para crentes. Então nós temos aqui algo muito bom, algo precioso para a nossa vida atual. Quem é líder e também quem não é líder aprende muito nesse trecho aqui, no caso desse discurso de Paulo, dessa despedida, dos crentes ali de Éfeso. Na verdade, Paulo não está em Éfeso, Paulo está em Mileto. Então assim, Paulo faz a sua viagem missionária, ele passa em Éfeso, fica um tempo ali, depois ele vai para outras cidades e ele volta. No retorno, ele para em Mileto e em Mileto ele chama os líderes lá de Éfeso para fazer essa despedida. Então ele está em Mileto, mas os crentes que estão reunidos com ele ali são da igreja de Éfeso. Bem, vamos começar aqui a nossa aula, Eu vou usar o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e vem pronto para ser usado. Então, se você é professor da EBD, usa a revista da CPAD e quer ministrar uma aula com slide, você quer ter o slide pronto, 100% baseado na revista, ali uma aula diferenciada, nós temos esse material pronto. O slide que eu uso aqui, você pode baixar ele em PowerPoint. Então, quem é assinante do EBD em Foco, vai baixar o slide de adultos, de jovens e vários bônus. Então, você pode acessar esse conteúdo. Nós estávamos com um problema no sistema de pagamento para renovar a assinatura no cartão, fazer a assinatura no cartão. Nosso problema já foi resolvido. Então você que tentou acessar, fazer a assinatura no cartão e não conseguiu, você pode conseguir agora. Basta entrar no nosso site ebdenfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente tira todas as suas dúvidas. Então fique à vontade, clique no link na descrição do vídeo ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Vamos para o texto da hora da lição que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes. Vamos para o texto áureo que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Então esse versículo aqui é riquíssimo. Paulo está falando diretamente com aqueles que Deus constituiu como bispos, pastores, aqueles que tomam de conta do rebanho. Ele fala que esse rebanho é precioso. Por quê? Porque ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Então a igreja precisa de liderança, precisa de pastores capacitados e cheios do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 20, de 17 a 25 e depois de 36 a 38. Recomendo você ler todo o capítulo 20 e eu vou avançar aqui durante a aula, a gente volta nessas passagens. Introdução. Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto,
antes de sua saída definitiva da Ásia. Então, como eu expliquei no começo da aula, o apóstolo Paulo ele faz a sua viagem missionária, passa em Éfeso, fica um tempo ali, se não me falha a memória, 2 anos em Éfeso. Depois ele continua essa viagem, passa em algumas cidades, volta. No retorno, ele não vai para Éfeso, ele vai para Mileto, que é uma cidade próxima, e ali em Mileto ele chama os líderes, os presbíteros, os bispos de Éfeso para fazer essa despedida, para conversar com eles. Então trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra falsas doutrinas e reafirma fidelidade ao ensino apostólico. Então observe que esse é o único discurso de Paulo dirigido a líderes cristãos, aos crentes diretamente. Como eu falei anteriormente também, talvez não foi o único discurso, mas Lucas, ao registrar Atos, ele registrou somente esse. Então, o registro que nós temos é esse registro de Paulo falando somente uma única vez para líderes cristãos. Nos outros momentos, Paulo está pregando na sinagoga, falando com judeus, pregando nas ruas. Então, geralmente é um público muito mais diversificado. Então, o objetivo ali é pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. Aqui não. Aqui Paulo fala de evangelho, Paulo fala do sangue de Cristo. No entanto, aqui o foco é treinar, é capacitar aquela liderança. Vale destacar também que Lucas, ao registrar esses discursos, ele resume bastante. Então aqui nós temos um resumo do discurso. Muito provavelmente Paulo falou aqui um tempão, talvez mais de 1 hora. Geralmente os discursos de Paulo eram muito longos. Se você ler o início aí do capítulo 20, vai ver que tem um momento que Paulo está ali pregando, ensinando, falando, já dá meia-noite e Paulo continua falando devido ao seu extenso discurso. Um jovem chamado Eutico cai da janela. Ele cai e morre. Depois Paulo vai lá, né, e diz que a vida ainda está nele, a alma está nele, né? Ou seja, ele ressuscita, né, e volta, e Paulo fica até ao amanhecer. Então Paulo falava bastante, o discurso de Paulo era longo, porém, né, o registro em Atos dos Apóstolos é um registro resumido. Lucas resumiu todos os discursos e pregações que foram realizadas ali e colocou no livro de tal forma que a gente consiga ler e entender a ideia principal. Então eu acredito sim que esse discurso para esses líderes aqui de Éfeso foi um discurso bem longo, muito mais detalhado, mas nós temos a essência aqui registrado, inspirado pelo Espírito Santo, né? Entre lágrimas, oração e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Então o apóstolo Paulo, né, ele se reúne com esses crentes, com essa liderança, e ali ele fala da urgência de vigiar, né, de ter cuidado com o rebanho, fala do que ameaça a igreja, dos lobos, tanto externos como internos. Então assim, Paulo passa uma instrução bem completa e a gente vai estudar isso nesta aula. Vamos para o tópico 1. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. 1.1. O ministério vivido com coerência e entrega. Do versículo 17 ao versículo 21. Aí. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Então, sim, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele se dedicava de forma extrema ao evangelho. Ele apresenta a vida dele, o ministério dele, como esse testemunho vivo. Sigam o meu exemplo, façam o que eu faço. E algo interessante é que nós acreditamos no evangelho porque nós acreditamos no testemunho dos apóstolos. Nós acreditamos no testemunho de Pedro, Paulo, de João, de todos eles, ou seja, eles que tiveram contato com Cristo, eles que viram Jesus Cristo e eles que se dedicaram à obra, ao Evangelho, pregaram o Evangelho, sofreram perseguição. Então toda essa dedicação deles deixou esse testemunho, deixou essa marca até os dias de hoje. A gente acredita no que eles viveram. Então eles viveram, tiveram contato com Cristo e passaram isso adiante. Está registrado e hoje a gente acredita nisso. Isso tem mudado vidas. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda a humildade, lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Então o apóstolo Paulo, né, ele foi humilde, de fato, né, ele nunca se exaltou, ele nunca disse que a obra é dele, que o trabalho é dele, nada disso. Todo o crédito vai a Jesus Cristo, né? Tudo que ele faz é pelo poder do Espírito Santo. Então ele dá esse testemunho
passa por várias provações, ele passa por várias dificuldades. Então ele mostra que o ministério verdadeiro, ele vai nascer disso, do quebrantamento, da perseverança, porque realmente é uma entrega completa, plena. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Paulo vai dar o testemunho dele dizendo que ele sempre anunciou, ele sempre se esforçou. Eu jamais deixei de anunciar qualquer coisa, tudo que é importante, tudo que eu aprendi com Cristo. Eu estou entregando para vocês. Eu estou explicando isso de forma pública, de casa em casa, nas ruas, buscando o que? Arrependimento do judeu, do grego. Então, o meu objetivo, o meu propósito é pregar o evangelho. Então, Paulo está colocando aqui que realmente, né, a vida dele, o que ele faz, tudo gira em torno de Jesus Cristo, de pregar o evangelho para que as pessoas possam se salvar. Assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, Paulo, ele tinha uma vida íntegra. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava estava relacionado ao Evangelho. Ele era o testemunho vivo do Evangelho e ele falava assim, me imitem. Se tem dificuldade de imitar Cristo, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Tópico 1.2, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Imagina a seguinte situação, a igreja está iniciando. Tá? Então ali, quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério, a gente fazia mais ou menos ali uns 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. Né? Mais ou menos, assim, não é exatamente isso. E a gente já tinha ali os apóstolos pregando, o evangelho já tinha se espalhado por uma boa parte da região. Então era natural que surgisse falsas doutrinas. Então ia surgir ali ensinamentos errados, como surgiu nas igrejas da Galácia. Então aqui nós temos um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, em que ele chama a atenção dessa situação de falsas doutrinas que estavam surgindo ali. E quem tinha a doutrina correta eram as pessoas que andaram com Jesus, que conversaram com Jesus. No caso, os apóstolos. Eles tinham autoridade máxima dentro da igreja. Então eles tinham que preservar a sã doutrina. Então preservar a sã doutrina era o papel deles, era o que eles faziam. O apóstolo Paulo também fazia parte desse guardião da doutrina. Por quê? Porque ele aprendeu diretamente com Jesus. Então, assim, eles tinham que confrontar as falsas doutrinas e preservar a igreja em santidade, a igreja na doutrina correta. E observe como Paulo escreve ali as igrejas da Galácia. Né? A Galácia é uma região, são várias igrejas. Paulo escreve essa carta para essa região e ele coloca assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Será que nos dias de hoje tem alguém pregando esse evangelho que vai além do que os apóstolos ensinaram? Será que nos dias de hoje tem igrejas que estão aí pregando falsos evangelhos? Com certeza tem. Mas nós sabemos que o verdadeiro evangelho está nas Escrituras. Nós sabemos, né, que tudo que nós temos na Bíblia está escrito corretamente. E muitas pessoas são enganadas porque não leem a Bíblia. Recentemente teve uma gincana na nossa igreja e a atividade, né, que os jovens tinham que fazer lá era estudar o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Então tinha que estudar Marcos, preparar uma mensagem e também responder as perguntas. E quando eu estava lendo o Evangelho de Marcos, prestando atenção nos detalhes, montando as perguntas, né, e as atividades extras e tudo mais, eu percebi o quão a mensagem é simples. Eu percebi que é muito fácil de entender essa mensagem. Qualquer pessoa que se dedicar, que sentar, que ler atentamente, vai aprender e não vai ser enganado pelos falsos mestres, não vai ser enganado pelos falsos profetas. Então eu vejo
muitas pessoas, muitos crentes, aí se desviando, indo para igrejas erradas, que pregam falsas doutrinas, falsos evangelhos, né? Mas assim, parece que eles não leram a Bíblia, parece que eles não tiveram a curiosidade de saber o que as Escrituras dizem. E estão nessas igrejas simplesmente porque o coração deles está inclinado para o mal. Tem igrejas que falam só de prosperidade, de dinheiro, ou seja, o coração dessa pessoa já está inclinado para o mal. E aí, essa parte religiosa atrai ela para esse falso evangelho. Então acontece dessa forma, né? As falsas doutrinas estão aí, as pessoas são atraídas, por quê? Porque elas simplesmente não consultam as Sagradas Escrituras. E aí são levadas por qualquer vento de doutrina, seguindo aí, né, o desejo maligno do seu coração. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes. Então, o verdadeiro líder, ele tem que ter sabedoria para ensinar, mostrar a palavra, mostrar como que é e ter mansidão e discernimento. Fazendo isso, vai ajudar as ovelhas a entender o que é errado e, ao mesmo tempo, né, vai exortar aí os contradizentes, vai exortar esses que estão aí com as doutrinas erradas. Vamos ler aqui Tito, capítulo 1, verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O escritor da revista só está, né, parafraseando o que está aqui em Tito 1,9. Né? Então, esse é o papel do líder, né? Tanto para exortar, né, pelo reto ensino, ou seja, pega aqueles que são crentes e olha, vamos entender a verdade. E também convencer esses que contradizem as Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva para contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, e ele continua ali mais alguns adjetivos. Então, assim, a gente precisa, né, saber revidar as doutrinas erradas e conversar com as pessoas que entendem de forma errada, né? A gente tem que ter esse discernimento e essa sabedoria. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. Então a igreja ela vai permanecer saudável se tiver palavra de Deus, se alimentando da palavra. Tópico 1.3, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testifica prisões e tribulações em Jerusalém. Aqui aquelas pessoas que dizem que o Espírito Santo só fala coisa boa com a gente, que Deus só vai mostrar coisa boa, se é coisa ruim não é de Deus. Isso aqui cai por terra, porque Paulo diz que pelo Espírito ele já sabia que ele ia passar por tribulações e por prisões. Ele estava indo a Jerusalém e ia sofrer tudo isso. Então o Espírito Santo já estava revelando o que ia acontecer com ele. Mesmo assim, em momento algum, ele desanimou, em momento algum ele quis desistir. Não, eu estou aqui para isso, é o que a gente vai ver aqui agora. Ainda assim, não recua, pois considera a sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça. Ele escreve isso em Filipenses 1:20, o versículo 24 aqui de Atos 20 também ele fala sobre isso, né? Ele fala que vai enfrentar, que vai em frente, que não vai desistir. E Filipenses 1:20, 21 diz assim, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada seria envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o apóstolo Paulo, ele não estava se importando se ele ia viver, se ele ia morrer, se ele ia ser preso, se ele ia ser chicoteado. Ele não se importava com isso. O importante é que o evangelho fosse pregado. O importante é que as pessoas se salvassem através do evangelho. Então sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Então Paulo, ele realmente tinha essa responsabilidade e ele ia até o fim com isso. Vamos ler aqui Atos 19, versículo 26 e 27. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Isso aqui é as pessoas falando dele, tá? Só para você entender o contexto. Ali o pessoal lá estava com raiva de Paulo, justamente porque ele estava pregando o evangelho e as pessoas estavam se convertendo, né? E eles estão falando isso, ó.
está desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então aqui, quando Paulo começou a pregar lá em Éfeso, as pessoas começaram a se converter, começaram a queimar os livros de magia, começaram a parar de comprar as imagens, dos deuses, e aí começou a afetar a economia da cidade. Eles ficaram preocupados, olha só, Paulo está falando que essas imagens que a gente faz não são deuses, então isso está afetando nossa profissão, está afetando tudo, vai cair em descrédito, e tudo isso que eles falaram aconteceu. Alguns anos depois, assim, cerca de 100, 200 anos depois, que o evangelho foi expandindo, foi crescendo, chegou um ponto que os templos, no caso os templos dos deuses, ficaram vazios. As pessoas não iam mais, não tinha mais adoração a esses deuses, porque as pessoas foram se convertendo, foram abandonando a adoração aos deuses e se tornando crentes. Então, assim, de fato isso aconteceu e o templo da grande deusa Diana que eles adoravam e tudo mais foi simplesmente abandonado. Então, assim, de fato o evangelho se expandiu. Por quê? Porque esses apóstolos, eles deram a vida por isso. E hoje muitos se auto-intitulam apóstolos, sou apóstolo fulano de tal, mas não querem sofrer em prol do evangelho, querem andar de carrão, de avião, quer se sentir importante, como se o título de apóstolo fosse dar ali alguma importância para essa pessoa. Mas o apóstolo na igreja primitiva não era essa pessoa importante, rica, bem vista, não. O apóstolo, ele era importante para Deus, de fato, era importante para a igreja. Mas por quê? Porque ele entregava a vida pela igreja, ele sofria pela igreja, ele estava disposto a morrer em prol do evangelho. Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente da igreja. Então o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que ser fiel a Deus não significa que você vai viver uma vida boa, de riqueza, de prosperidade. Não, nessa situação aqui vai acontecer perseguição, vai ter sofrimento. Mas assim, nós somos convictos de que cremos na verdade. E assim, só abrindo um parêntese aqui, eu não estou dizendo que o crente tem que sofrer. Eu não estou dizendo que o crente tem que passar por tribulação e tem que ser pobre, tem que estar vivendo uma situação difícil. Não é isso, não estou dizendo isso. Porque talvez você que está me ouvindo vive bem, tem uma casa boa, tem dinheiro, tem um carro bom. Isso não é nenhum problema, é bênção de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo aqui que tem situações que o crente vai passar por problemas, principalmente por causa do evangelho, porque ele vai pregar o evangelho, testemunhar o evangelho, ele vai passar por sofrimento, ele vai sofrer perseguição, ele tem que estar disposto a isso. É a questão da disposição. Se você mora em um local, em um país, em uma cidade, em uma situação em que você tem segurança, que você tem uma vida boa, tudo bem. O que conta é a sua fé diante de Deus. Aqui a gente está falando da disposição de sofrer pelo evangelho. Então o crente tem que estar disposto. É claro que nessa situação que a gente vive, a maioria não está na mesma situação que Paulo, não está passando por tanta tribulação. Mas se for para passar, que seja suportado isso, porque Deus está conosco. Vamos para o tópico 2, e antes de iniciar o tópico 2, mais uma vez eu quero dar um aviso, que eu dei lá no início, sobre a assinatura do EBD em Foco. Quem assina o EBD em Foco, acessa os slides em PowerPoint dessa lição aqui, e das lições anteriores também, e das próximas lições que serão postadas. Nós tivemos um problema com o pagamento no cartão, mas já foi resolvido, a plataforma está funcionando perfeitamente, e você, que é assinante, pode entrar, baixar o slide, está disponível. Qualquer coisa, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem o link aí. Vamos para o tópico 2, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. 2.1, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Vamos lá. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, isto é, supervisores do rebanho. Aqui bispo, no grego, episkopoi. No caso aqui, a ideia é alguém que lidera a igreja. Essa é a ideia. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, sob perspectivas complementares. Vamos ler aqui Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar junto
orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Bem, vamos lá. Há uma certa confusão dentro da igreja sobre essa questão da nomenclatura, né? O bispo, o presbítero, o pastor, cada um é uma função diferente, o que é? A gente tem que entender que na igreja primitiva não existia ali um governo eclesiástico bem definido, tá? Não tem um bem definido. Hoje nós temos vários sistemas eclesiásticos, né? Cada um reivindicando dentro das escrituras que é o mais correto, mas assim, nós não sabemos exatamente como que era na igreja primitiva. E é bem provável que eles realmente não tinham isso bem estruturado. Mas assim, entenda uma coisa, dentro da Assembleia de Deus tem auxiliar, né? Geralmente tem auxiliar, algumas igrejas não tem mais, aí diácono, presbítero e pastor. E isso é visto como uma escadinha de crescimento, né? Primeiro você se torna auxiliar, depois você sobe de nível, vai para diácono, depois você sobe de nível de novo, vai para presbítero e depois você sobe de nível e chega no nível máximo que é pastor. E isso é visto como uma hierarquia, no sentido de que um é superior ao outro. Eu sou crítico dessa visão. Eu não concordo com isso, e não é somente eu, tá? Isso aí muitos teólogos compartilham dessa mesma visão que eu defendo aqui. Porque assim, o diácono, ele tem uma função específica dentro da igreja. Não é que ele é inferior ao presbítero. Não é que você vai ser diácono e depois vai ser consagrado a presbítero como se você estivesse subindo de nível. Eu já vi crente falar assim, fulano está 20 anos como diácono, nunca cresceu na igreja. Não, irmãos, é porque o presbítero tem uma função diferente da função do diácono, que é diferente da função de pastor. No nosso caso, nós tratamos presbítero diferente de pastor. Tem igreja que não trata, presbítero e pastor é uma coisa só. Tudo bem, mas esse é outro caso. Eu vou trazer para o nosso contexto da Assembleia de Deus. No nosso contexto, tem o presbítero e o pastor. Mas não é que um é superior ao outro. São funções diferentes. A gente entende que o presbítero é aquele que está apto a ensinar, ir na casa dos irmãos para orar pelos doentes. É aquela pessoa que cuida mais ali das coisas mais espirituais. Não que tudo seja assim, tudo é espiritual, tá? Não é que seja mais importante, não é isso. Enquanto o diácono, ele está ali na função mais de servir, de olhar a igreja, de, sei lá, carregar banco, o pessoal fala, né? Carregar banco na igreja. Mas enfim, né? Hoje em dia ninguém carrega mais banco, né? Mas enfim, no sentido de que é aquele que faz um trabalho mais braçal, né? Na igreja primitiva a gente observa que o diácono é que vai servir a mesa, vai servir os necessitados. Então o diácono tem essa função enquanto os outros estão ensinando, né? E o pastor é aquele que pastoreia, que toma conta de uma igreja. Do meu ponto de vista, né? Isso aqui é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista da Assembleia de Deus, tá? O meu ponto de vista, o pastor é um cargo temporário. Quem está pastoreando uma igreja deveria ser chamado de pastor. Quem não está pastoreando não é pastor. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque nós temos na nossa igreja a ideia da pessoa ser consagrada a pastor, diz que tem uma unção especial de pastor, mas às vezes a pessoa não toma conta de igreja. Está lá sentado no púlpito e é pastor, tem a carteirinha de pastor. Irmão, assim, tudo bem, eu chamo de pastor, eu respeito, tá? Não é que eu vou bater de frente e falar que não é pastor, não é isso. Eu chamo de pastor, respeito, tudo bem, pastor, falo com a pessoa, entendo ela como um pastor no contexto da Assembleia de Deus, mas eu acho que dentro da Bíblia, pastor é quem pastoreia. Tá? Então, se você está tomando de conta de uma igreja, você é pastor. Você pode ser diácono, consagrado a diácono, mas se você está tomando de conta da igreja, você é pastor. Você está exercendo o cargo de pastor. Tá? É isso que você faz. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é assim na presbiteriana. Todos são presbíteros e quem está na frente, tomando de conta do rebanho, é chamado de pastor. Ele só é pastor enquanto ele está no rebanho, tomando de conta do rebanho. É assim que funciona. Assim, isso é a minha visão, tá bom? Mas, olhando o contexto da Assembleia de Deus, pelo menos para a gente resolver uma parte dos problemas, não entenda, né, diácono, presbítero e pastor como hierarquia, mas entenda como funções diferentes. Cada um tem uma função, cada um vai prestar conta da sua função. Entenda dessa forma. Quem é diácono tem um serviço específico, quem é presbítero tem um serviço específico, quem é pastor tem um serviço específico. Cada um tem o seu trabalho e exerce esse trabalho com excelência. Amém? Avançando aqui. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Aqui mais um ponto importante. Ser pastor
é vocação? Ou é porque você é filho de pastor? Ou é porque você teve uma oportunidade de ser consagrado? Eu penso que é vocação. Tem gente que tem um chamado para ser pastor. Tem gente que é melhor ser diácono a vida inteira. Mas tem uns que, enfim, deve ser pastor, consagrado a pastor e tomar conta de um rebanho. Eu penso dessa forma, é vocação. Muita gente me chama de pastor. O pessoal entra em contato comigo no EBD em Foco, me chama de pastor. Mas eu não sou pastor. Eu nunca fui consagrado a pastor e não tomo conta de igreja. Então eu não sou pastor. E assim, não foi falta de convite, tá bom? Eu já fui convidado para ser consagrado a pastor e eu recusei. Eu já fui convidado. E também, dentro da minha congregação, eu nunca procurei o meu pastor e falei que tinha interesse. Olha, pastor, eu tenho interesse de ser levado para a convenção. Nunca procurei. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma vocação e, pelo menos no momento, eu acredito que eu não tenho esse chamado. E mesmo que eu fosse consagrado a pastor, eu não tenho condições de tomar conta de uma igreja atualmente, né, por causa do meu trabalho, da minha esposa, que eu acho que é algo que é feito em família. Então, assim, eu acredito que no momento eu não tenho esse chamado para ser pastor. Pode ser que futuramente eu tenha, sim, pode ser que sim, mas no momento eu não tenho. Então, mesmo que eu tenha sido convidado para ser consagrado e ter uma carteirinha, eu recusei. Para mim não faz sentido. Eu não quero isso. Eu não quero ter uma carteirinha de pastor, ser chamado de pastor, só para me dar visibilidade, postar nas redes sociais, ou colocar aqui no EBD em Foco, pastor Herberson e tal, que dá mais autoridade. Não faço questão. Eu penso que a obra de Deus não é dessa forma. Então a gente tem que ter, assim, muito cuidado com isso. Tem que ter vocação, porque a responsabilidade é muito grande. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. Isso aqui é muito importante, né? A questão, né, do pastor, do líder, de qualquer pessoa que trabalha na igreja, zelar pela sua própria vida para dar testemunho para os outros. Tópico 2.2. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo pensando no futuro. Vai aparecer os lobos cruéis. Vai aparecer aí, né, dentro da comunidade, pessoas distorcendo o evangelho para enganar. E isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque eles querem formar discípulos, eles querem formar um grupo dentro da igreja. Às vezes eles formam um grupo dentro da igreja e fica dentro da igreja perturbando. E às vezes formam um grupo e abre uma congregação separada, né? Isso acontece com muita frequência. Então esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja. Então assim, não foi somente na igreja primitiva, hoje é o que mais tem. Romanos 16, versos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, assim, muitos provocam divisões dentro da igreja, e muitos, né, querem levar para fora. Né? E, no final das contas, né, eles não estão servindo a Cristo. Né? Ou seja, eles só estão se exaltando, querendo ter algum destaque. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, a advertência é atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Então, assim, Paulo está ensinando naquele contexto, mas serve para o contexto de hoje. Sempre vai ter ensino errado. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, assim, a advertência está bem clara. Vocês poderão ser enganados. Não é que vocês serão enganados. Vocês poderão ser enganados se vocês derem ouvidos a esses mestres. Porque muitos não vão suportar a sã doutrina. Quando ensinar o que é correto, quando ensinar o que é certo, eles não vão querer aceitar. Mas vão querer permanecer dentro da igreja para ensinar o errado, para fazer aquilo que é errado. E não adianta a gente querer acabar com isso. Não adianta querer tirar o joio do meio do trigo antes da hora. Isso vai ser feito no arrebatamento.
Lá na frente isso vai acontecer. Por enquanto, infelizmente, a gente tem que conviver. O joio vai conviver com o trigo. Tópico 2.3, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. Então Paulo vai lembrar do tempo que ele ficou lá em Éfeso. Por 3 anos eu fiquei com vocês, eu chorei com vocês, eu ensinei vocês. Então Paulo passou um tempo ali realmente formando essa liderança, formando esses líderes, né? E o tempo todo Paulo está alertando eles, sejais vigilantes. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Então aqui Pedro escreve sobre isso, né? 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então isso aqui é o papel do pastor. Pastorear o rebanho de Deus é uma responsabilidade muito grande. Então você não vai fazer isso de forma forçada, como se estivesse forçado a trabalhar, a pastorear. Não, nada disso. Faça de forma espontânea. Você não vai fazer isso por ganância, não é porque você está ganhando dinheiro, nada disso. Você vai fazer de boa vontade. Não vai ser um dominador, um líder dominador, impor as coisas. O pastor ele não está lá para impor. O pastor ele está para ouvir. Infelizmente, em muitas igrejas, os pastores não ouvem ali o conselho, né, enfim, não reúne com o pessoal, não reúne com a igreja, quer tomar decisão sozinho, né? E esses dias eu ouvi uma história bem interessante de um pastor batista, não uma igreja batista, né? Na verdade, quem me contou foi um irmão, né, que lá, no caso, a igreja tinha uma casa, né, e o pastor queria vender a casa. Não, vamos vender essa casa aqui. A casa estava alugada e o aluguel ia para a igreja, né? Então a casa pertencia à igreja, estava alugada e o aluguel ia para a igreja. E o pastor resolveu vender a casa. E aí ele reuniu os irmãos ali e falou, vamos vender a casa e tudo mais. Tal. E aí quando foi na outra semana, um dos irmãos falou, não, está errado, a decisão não é tomada só por ele. No nosso sistema, a decisão é tomada por todos os membros. Vamos fazer uma votação. E aí chamou o pastor, falou, pastor, você não pode tomar essa decisão sozinho. Nós vamos reunir, contar para a igreja a situação, apresentar os pontos de vista, fazer uma votação. E aí no final a igreja votou para não vender a casa, né? E a vontade do pastor não foi satisfeita. E eu achei bem interessante. Então igrejas que funcionam dessa forma, né, elas impedem essa questão de ter pastores dominadores, que faz tudo sozinho, que toma decisão sozinho. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tá? A igreja precisa ter esse cuidado, né, de sempre tomar decisão baseado no que é melhor para o rebanho, não porque o pastor quer. Então assim, a gente tem que fazer isso. Então se você quer ser pastor, você almeja ser pastor, comece a pensar nessas coisas. Como que você vai liderar a igreja? Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Então é isso que nós temos que fazer, né? A gente precisa, né, enfim, liderar o rebanho, permanecer atento a tudo e também ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar conosco, né, e ao falar conosco a gente vai passar isso para a igreja. Então o Espírito, assim, o pastor tem que estar conectado com o Espírito. Como que ele faz isso? Lendo a palavra, orando, buscando. Então essa conexão com o Espírito vai acontecer se o pastor realmente estiver na presença de Deus. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Então é isso, a gente precisa depender da graça de Deus. Então o pastor, o tempo todo, ele tem que estar conectado com Deus e dependendo de Deus. Vamos para o tópico 3, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. 3.1, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. Então assim, o pastor ele tem que ter as Escrituras como base. Ele tem que pregar a palavra, ensinar a palavra. Os hinos cantados na igreja têm que ser baseados na palavra. Eu acredito que é papel do pastor prestar atenção nos hinos dos conjuntos, nos hinos cantados pelos irmãos, de vez em quando falar no púlpito, pregar, ensinar sobre isso e também falar em particular. Ó, irmão, o hino que você cantou hoje é um hino que não fala muito da palavra, não fala de salvação, procure melhores hinos. Eu acho que isso é um papel do pastor, ele tem que orientar a igreja dentro das Escrituras.
Entende? Tudo que é ensinado, tudo que é pregado na igreja tem que ser baseado nas escrituras. Então o pastor ele pode chamar um irmão que pregou, que ministrou, que ensinou e conversar com ele em particular. Irmão, a sua palavra hoje não foi boa, a sua palavra hoje não falou do evangelho, enfim. Isso é bom, né? Isso é bom porque a igreja vai crescendo, a igreja vai desenvolvendo, vai firmada na palavra. Então é a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. Efésios 4,12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso acontece por meio da palavra. Tá? A palavra é que vai fazer nós crescermos na vida espiritual. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. Então, assim, submeter-se à palavra de forma plena, completa, é o que nós temos que fazer. O pastor tem que fazer isso. Se ele fizer isso, ele vai ser fiel ao que os apóstolos ensinaram. Se ele é fiel à tradição apostólica, né? Então, ao que está escrito nas escrituras, eu digo tradição, é que é o que está na Bíblia. Tá? A tradição que sobreviveu ao que está na Bíblia. Essa tradição apostólica que está na Bíblia, ela vai ser repassada ao rebanho através do pastor. É o pastor que tem essa responsabilidade. Eu gosto muito de igrejas em que o pastor prega com frequência. É claro que o pastor vai dar oportunidades para outras pessoas ali, outros pastores, presbíteros e tal. Mas assim, o pastor ele tem que manter uma certa frequência de pregação dentro da igreja. Se ele não pregar no domingo, que ele pregue no outro dia da semana, ou na quarta ou na sexta, que ele esteja presente pregando e ensinando. Eu acredito que o papel do pastor na pregação ele é fundamental. A gente olha para pastores antigos como Charles Spurgeon e Jonathan Edwards, enfim, esses clássicos aí que a gente cita quando fala de avivamentos do passado, né? Eram pastores que pregavam o tempo todo eles estavam no púlpito, eles estavam pastoreando, aconselhando, visitando os irmãos, orando pelos doentes, mas estavam no púlpito pregando. Então eu vejo igrejas aí que o pastor quase não prega, quase não ministra. É claro, né, tem pastor que já está um pouco mais de idade, e aí já está um pouco cansado, já não tem mais aquele mesmo vigor. Tudo bem, tranquilo. Né? Eu acho que é um pastor que ele já está ali no final do ministério, então o papel dele é outro. Mas assim, se você é um pastor jovem, se você é um pastor que está em todo vigor, é sua responsabilidade pregar assim. Tá? E, enfim, se dedicar na palavra de Deus. Então, o verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Então, assim, o verdadeiro líder, como está escrito aqui, ele vai estar debaixo das Escrituras e não acima. Ou seja, é a Bíblia que vai direcionar a vida dele. 3.2. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas, nem buscou ganhos pessoais. Então, assim, em momento algum, Paulo usou o evangelho, a pregação do evangelho, para ficar rico ou para ter algum ganho, algum benefício. Em momento algum ele fez isso. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Atos capítulo 18, versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, assim, Paulo trabalhava fazendo tendas, ele confeccionava tendas. Então, Paulo tinha uma profissão. Só que, assim, Paulo, ele também recebia da igreja, sustento da igreja. A gente não pode olhar para a igreja primitiva e achar que era a mesma estrutura nos dias de hoje. Não é. A igreja primitiva era algo muito simples. Primeiro, eles não tinham templo. Eles não tinham ali uma conta bancária para colocar o dinheiro. Não era assim que funcionava. Se reuniam nas casas, era algo muito simples. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, ele defende que aquele que vive do evangelho, que ele vive da obra, que ele seja assalariado. Então, assim, a pessoa prega o evangelho, só faz isso da vida, ele deve sim receber sustento da igreja. Então, Paulo defende isso. Mas Paulo vai falar, em alguns momentos, que para não ser pesado a igreja, ele trabalha. Então, ele vai fabricar tendas, vender tendas e ter o sustento também através dessa profissão dele. Entende? Então, assim, tem momentos, né, que Paulo vai depender 100% da igreja, tem momentos que ele vai depender 100% do trabalho dele e tem momentos que ele vai conciliar os dois. Tá? Então, assim, realmente, Paulo ele não tinha vontade nenhuma e desejo nenhum de ficar rico, não era um homem ganancioso, nada disso. Simplesmente ele queria pregar o evangelho e fazer a obra de Deus, só isso. Se ele tivesse algum sustento, beleza, se ele não tivesse, tudo bem, Deus ia suprir de outra forma.
Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo de lucro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Então, aqui Pedro está falando justamente para esses falsos mestres, né, que só querem ganhar, ter lucro através da pregação do Evangelho. Querem usar o nome de Jesus Cristo para ficarem ricos. Isso acontece muito nos dias de hoje, o tempo todo. Nós vivemos em um sistema que exalta a riqueza, um sistema que exalta, né, ter carro de luxo, ter casa de luxo, viagens de luxo, e muitos estão usando o nome de Deus para isso. Não são crentes, não são salvos, estão condenados. E muita gente que vai para igrejas que prega somente prosperidade, fala somente de riqueza, são pessoas gananciosas. Não estou dizendo que são todos assim, mas muitos que estão lá são gananciosos. Não estão lá porque se arrependeram dos seus pecados, querem viver uma vida de santidade, nada disso. Estão lá porque tem uma promessa de riqueza, desejo de lucro. É isso que atrai muitas pessoas. Essas igrejas que falam só de prosperidade, elas atraem muita gente. Por quê? Porque tem muita gente querendo ficar rico e quer isso a qualquer custo. Acha que, né, o reino de Deus está falando de riqueza e de prosperidade terrena. E não é nada disso. É claro que prosperidade é um tema bíblico. A gente pode sim falar de prosperidade dentro das Escrituras. Só que tem a maneira certa de falar. O foco do Evangelho não é isso, mas está presente. A Bíblia fala de prosperidade. A gente não pode negar isso, não estou negando isso. Mas tem a maneira certa. Tá? Então, assim, o Evangelho não tem nada a ver com o que o pessoal prega por aí nessa teologia, essa falsa teologia da prosperidade. Não tem nada a ver. Se você for nessas igrejas, não fala de arrependimento, de mudança de vida, não fala de pecado, não fala nada disso. Então a gente precisa entender o que é o Evangelho de verdade. Depois que você entender o que é o Evangelho, aí a gente fala de prosperidade. Ao citar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos voltar para as coisas mais simples. O ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial. E esse serviço sacrificial não é nada exagerado, não. É você olhar para os necessitados da igreja. Tem igrejas aí, né, que os necessitados, os pobres, eles não são atendidos. A pessoa chega lá, não tem o que comer em casa, vai para a igreja, volta de mãos vazias, ninguém presta atenção, ninguém conversa, ninguém sabe a necessidade dessa pessoa. Está errado. A igreja precisa, né, enfim, mapear as pessoas que passam necessidade, dar uma cesta básica, dar uma ajuda, visitar, enfim, ajudar de alguma forma, cuidar dos mais fracos, como está aqui. Então, infelizmente, muitos estão fazendo o contrário, né? Estão explorando, e quando tem alguém que está passando necessidade é porque está vivendo em pecado, porque, não, enfim, não crê de verdade, não tem fé. Sempre joga culpa na pessoa. A pessoa vive num sistema que a explora, vive num sistema, eu estou falando do sistema político que a gente tem, no sistema, enfim, sistema capitalista, seja o que for. A pessoa vive de uma forma que ela não consegue trabalhar, ela não consegue manter a sua família. E ela precisa de ajuda. Então ela vai para uma igreja procurar Jesus de fato, se arrepende dos seus pecados, quer salvação, mas ela quer também ter as suas necessidades sendo supridas. Então, assim, Tiago fala sobre isso, né? Fala muito sobre isso. A verdadeira religião é você ajudar os necessitados, ajudar os pobres necessitados. Isso é a verdadeira religião. Então você vê o necessitado, fala, ei, Deus te abençoe, tudo bem e tal, tchau, vai embora. E a pessoa continua necessitada, não fez nada. Então, assim, servir a Deus, fazer a obra de Deus é cuidar dos mais fracos, cuidar dos necessitados, cuidar das necessidades das pessoas. Porque às vezes a necessidade não é nem financeira, é a necessidade de um abraço, é a necessidade, enfim, de um apoio, de um suporte, de alguma coisa. Às vezes para conseguir um emprego, enfim. Tem muita coisa que nós podemos listar aqui como uma necessidade dos seres humanos. 3.3. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Então, assim, Paulo ele tinha uma intimidade muito grande, né, com esses líderes, né, e esse vínculo forte. E até abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade, quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, a gente não vê
essa ligação de Paulo com eles ali. A gente não vê essa amizade, Paulo não cita nomes, é uma carta fria, é uma carta bem impessoal. Por esse motivo, muitos acreditam que essa carta não foi escrita à igreja de Éfeso. A carta de Paulo aos Efésios, que a gente lê, que tem na nossa Bíblia, muito provavelmente foi uma carta para um grupo maior de igrejas, não para uma igreja específica. Justamente por quê? Porque a igreja de Éfeso foi a igreja que Paulo fundou, ele passou 3 anos ali, ele teve esse encontro com esses líderes, com um final bem emocionante, e quando Paulo escreve uma carta para eles, a carta é impessoal, é muito estranho. Então, assim, a conclusão é que, de fato, a carta aos Efésios é uma carta mais geral, não a essa igreja específica. Tá? Só uma pequena curiosidade, tá bom? Mas, enfim, voltando aqui para a nossa lição, eles se abraçam, choram, isso aqui é algo muito importante, as emoções estão presentes aqui. A gente não pode negar as nossas emoções na adoração, no culto, para com os irmãos, abraçar os irmãos na igreja, isso é muito bom. Isso tem que acontecer. Suas lágrimas expressam sofrimento, zelo pastoral e amor sincero. Tudo isso está presente nas lágrimas do apóstolo Paulo. Então esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. Então, assim, quando João escreve o Apocalipse, tem uma carta lá que é direcionada à igreja de Éfeso. Ele fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, essa igreja que foi uma igreja amorosa, uma igreja que fez boas obras, estava passando por um momento em que esqueceu esse amor, esse primeiro amor, mas ainda tinha tempo de se arrepender. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Então, assim, o cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Bem, eu achei um pouco estranho esse parágrafo aqui que o escritor da revista colocou, porque assim, equilíbrio entre verdade e amor. Tipo, não precisa de equilíbrio. Verdade e amor não são duas coisas contraditórias, tá? Estão juntas. Então a igreja tem que ter verdade e amor. Não precisa ter mais de um e menos do outro, não. Está presente ali. Tá? Eu acho que está presente. E também essa questão de guardar a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, também é algo que está presente, porque se você tem a sã doutrina, você tem comunhão, você tem oração e tem devoção sincera a Cristo. Está interligado. Ele coloca como se fosse uma coisa contrária à outra, ou complementada à outra, não sei. Mas enfim, eu acredito que você entendeu aí, que a mensagem foi passada. Então, assim, quem lidera, quem é pastor, quem lidera, tem que buscar apresentar o evangelho, a palavra de Deus, e isso vai produzir na igreja a comunhão, a oração, a devoção sincera, tudo isso vai acontecer através da palavra. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. Bem, acho que aqui a gente tem um resumo do que a gente estudou na lição, uma conclusão bem completa mesmo. Então, assim, ao ler esse trecho aí de Atos dos Apóstolos, a gente pode até passar batido e achar que é algo qualquer ali, Só um discurso do apóstolo Paulo aqui para a liderança da igreja. Mas não é somente isso, A gente vê ali que Paulo está realmente preocupado com a palavra, com a firmeza da palavra, Ele está preocupado com as falsas doutrinas. Então Paulo ele está comprometido com o evangelho, ele quer passar esse comprometimento para os seus líderes. Então, ele está treinando pessoas ali para liderar a igreja. Isso aqui também fica lição para todos os líderes. Você tem que treinar alguém, você tem que capacitar alguém para assumir o teu posto, para puxar à frente. O pastor tem que investir bastante na liderança da igreja, porque isso é o que vai fazer a igreja crescer.
A igreja precisa de líderes capacitados, treinados, né, para que possa guiar o rebanho. Amém? Então eu encerro aqui a aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez aqui reforçando também o nosso site, ibdenfoco.com, o nosso WhatsApp, que você pode enviar mensagem sempre que precisar, nosso conteúdo de qualidade para você ministrar uma aula de excelência na EBD. Temos aula de adultos, de jovens, no caso o slide também em PowerPoint, vários bônus, muito conteúdo de qualidade mesmo. Então nós temos um aplicativo também que você pode baixar o slide por lá. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.